Mas então vamos dar início ao nosso estudo dessa tarde e eu já passo a palavra aí para Rudim e para Cida, para eles fazerem a leitura e a prece iniciais. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma breve leitura. Minuto de sabedoria. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Eu convido a todos, nesse momento, de olhos fechados, buscarmos a sintonia com o mais alto, com nossos mentores amigos, que nos auxiliarão no estudo desta tarde, agradecer a Jesus pela oportunidade e pedir a Ele que nos abençoe nessa tarefa de nos educarmos a cada dia, porque somos espíritos que estamos nessa viagem em busca da nossa melhora, do nosso progresso. Por isso, precisamos do auxílio dos nossos anjos de guardas para que consigamos honrar e cumprir essa tarefa que é de nossa responsabilidade. Abençoe o nosso estudo dessa tarde e temos certeza que sairemos daqui com a mente aberta para os conhecimentos que iremos absorver na tarde de hoje. Que o Mestre Jesus possa iluminar os nossos corações, especialmente quem vai fazer o uso da palavra na condução do estudo, que é a Dona Aparecida. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reflexão da tarde de hoje pensando o que é que nós somos. O que é que nós somos? Espíritos. Somos espíritos encarnados. Reencarnados. Muito bem. O que mais? Qual é a nossa condição aqui? De aprendizes. Nós somos estudantes nessa escolinha chamada Terra, né, Cida? Isso. Mas será que nós somos conscientes de que nós somos espíritos em aprendizado? Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Uns até já se conscientizaram, né, Carlão? Mas tem uns que ainda não se conscientizaram de que estão aqui para aprender, né? Para evoluir. Mas, como diz Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Então, o que é que eu sou? Eu sou um espírito que estou ainda numa condição inferior, né? Como diz Emmanuel, ninguém se desconhece, nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Então, a gente sabe disso, né? Que nós estamos aqui ligados a processos evolutivos, que somos ainda inferiores, né? E se a gente comparar o que nós somos com o que nós imaginamos que sejam as entidades angélicas, nós vamos perceber que nós estamos bem no comecinho ainda, né? Bem no comecinho da nossa viagem evolutiva, da nossa viagem educativa, né? E Emmanuel diz sempre que nós somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Então, a gente sabe que é inferior ainda, mas a gente também já sabe que precisa adquirir o conhecimento superior, que a gente precisa melhorar
melhorando a vida, aprendendo para ensinar, né? E que a existência terrestre é uma viagem educativa. Então, isso a gente sabe. Por isso que Paulo disse, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos essa consciência de saber o que somos, né? Que somos espíritos que ainda estão bem longe da condição angélica, mas consciente de que precisa se instruir e precisa se educar, né? Sigamos, então. Então, nós somos seres espirituais, mas muitas vezes não temos consciência disso, né? E somos diferentes, temos níveis diferentes de evolução. Então, o que diferencia dois seres humanos? Por exemplo, duas pessoas que trabalham na mesma instituição, elas tiveram o mesmo treinamento para entrar naquela instituição. E por que agem de maneiras opostas? O que eu quero dizer com isso? Quando o Adriano deu a aula dele, há poucos dias, né, ele passou 2 vídeos. Passou um vídeo de um policial que viu um homem vendendo picolé chorando porque não tinha vendido nada, e ele foi, ajudou o homem, pegou o carrinho, saiu levando, vendeu todo o estoque de picolé daquele homem. E vimos também o outro vídeo em que policiais faziam uma abordagem violenta a uma pessoa. Então, são trabalhadores, são pessoas que estão no mesmo nível de consciência do trabalho que exercem. Na mesma corporação, mas que agem de maneira totalmente opostas. Né? Totalmente opostas. A gente tem que entender que a capacidade do aprendizado não é, como Simão Pedro diz, né, no livro Viver Melhor. Não tem pessoas mais capacitadas para a aprendizagem em função de um conjunto biológico, mas em função de uma história de vida que antecede ao momento presente e à encarnação presente. Então, o que diferencia uma pessoa da outra é o conjunto de conhecimentos e de educação, né? A educação que ele já conseguiu trazer de outra existência, né? Às vezes a gente diz assim, a educação vem do berço. E a gente pode até completar, consciente do que nós já aprendemos na doutrina espírita, que a educação vem antes do berço. E ela se prolonga até depois do túmulo. Então, a educação, ela é perene, ela é constante, né? A gente não para de aprender. E a diferença que há entre essas duas pessoas que nós demos exemplo aqui é que cada uma tem um nível de educação diferente do outro. E a gente sabe que há uma necessidade muito grande de adquirirmos a educação do espírito, né? E sobre essa necessidade, alguém quer falar? Eu, Adriano, estou me ouvindo bem aí? Fala aí, bichinho. Interessante essa pergunta aí, esse texto que você destacou, porque eu estava conversando exatamente sobre isso hoje com a Cris. Cris dando um exemplo de uma pessoa que é uma das assistidas das cestas dos celíacos, né? Uhum. Que a Cris está participando de um grupo que também distribui cestas, só que para famílias que têm algum membro com doença celíaca. E aí ela estava falando sobre uma dessas assistidas que tem essa capacidade assim, de aprendizagem. Uma pessoa muito simples, mas uma pessoa tão interessada, assim, ela experimenta receitas diferentes, ela é uma pessoa assim, aberta ao aprendizado, aberta a ideias novas, a inovação. E aí a gente vê, né? Também estava conversando sobre uma outra situação em que 2 profissionais da mesma profissão, que exercem a mesma profissão, têm o mesmo tempo de experiência, só que umas, às vezes, tem assim, uma desenvoltura, consegue realizar o trabalho com rapidez, é responsável, desenvolve técnicas diferentes de manipular ali os instrumentos de trabalho,
e o outro faz aquela coisa sempre do mesmo jeito, às vezes deixa muito a desejar, deixa os clientes, às vezes, insatisfeitos com a maneira de agir. E o que diferencia uma pessoa da outra é exatamente esse interesse, essa disposição, essa capacidade para aprender. E a gente estava conversando sobre isso, eu e a Cris, comentando especificamente sobre essa assistida, como é diferente a vida da pessoa que está aberta ao aprendizado, né? Como é diferente, como é rica a vida da pessoa, como ela tem possibilidades novas, um leque de possibilidades para realizar coisas na vida quando ela está aberta a aprender. E o que diferencia esses dois profissionais, como nesse exemplo que eu citei, é exatamente isso, que às vezes um está mais disposto realmente a aprender coisas novas, a se capacitar, enquanto que o outro fica ali meio paralisado, né? Então, o aprendizado, a educação é algo que modifica e transforma a vida das pessoas. Pois é, e é desse jeito mesmo. E aquelas pessoas que conseguem, né, que querem e que conseguem aprender, elas vão evoluir muito mais rápido, né? Mas a necessidade da educação, ela é imperiosa, né? É necessário demais a educação. E sobre essa questão... Cidinha, vou te interromper de novo. Não, pode falar, filha. Falou, né, dessa pessoa lá do grupo, mas não disse como, né? Não exemplificou como ela age. Foi um fato muito simples, né? Quando ela veio buscar a cesta, eu ofereci manjericão uma vez, ofereci outra vez, aí numa terceira eu esqueci, e ela me pediu, né? E eu vim, peguei o manjericão para ela e falei, olha, se você quiser, separa um pouquinho, põe na água e depois você planta na terra. Ela, não, eu vou fazer isso sim. Aí no outro mês ela, olha, não pegou. Aí eu falei assim, olha, mas você esperou a raiz sair primeiro para depois plantar? Ela falou, olha, não me atentei para isso. Vou tentar de novo. Aí, numa outra oportunidade, ela me mandou uma foto já do manjericãozinho dela imenso. Então, assim, é bacana, né? Essa questão mesmo de não desistir, de estar atento, de verificar onde falhou, de mudar. Uma outra questão também, o filho dela também, que tem doença celíaca, e a manifestação dele é bastante grave, desde muito pequenininho. Então, ela começou, né, a aprender a fazer uma série de coisas para que ele tivesse uma alimentação mais variada. E também ela tivesse condições de custear isso, porque os alimentos prontos, sem glúten, são bem mais caros, né? E ela tem essa dificuldade financeira. E aí ela postou uma receita de um pão e uma outra falou, olha, posso trocar a margarina por óleo? Eu acredito que ela estava sem margarina. Essa, né, pessoa já fez, testou a receita e ainda falou, olha, ficou melhor ainda o pão, pode fazer. Então, ela é muito proativa, né? E eu perguntei, né? Fiquei interessada pela receita, eu falei assim, se eu reduzir a quantidade de açúcar e aumentar a quantidade de sal, será que eu consigo fazer um pão salgado? Ela falou, eu já pensei nisso também. Aí, passou 2 dias, ela, nossa, ficou ótimo o pãozinho de sal. Então, é interessante, né? Quando a pessoa ela está aberta mesmo ao aprendizado e se esforça para que as coisas deem certo, para que ela melhore, para que a vida daquelas pessoas que estão à volta dela também se beneficiem, né? Com essa disposição para a ação que se tem. Pois bem, então vamos... sobre a necessidade que a gente tem da educação. Tem uma história que fala que Licurgo, ele era um orador da Grécia Antiga e que ele discorria muito bem sobre vários assuntos. E aí pediram para ele discorrer sobre a necessidade da educação. Aí ele pediu 6 meses para poder fazer
Umas fontes dizem que ele pediu 6 meses, outras fontes dizem que ele pediu 3 meses. Aí a gente vamos pedir um tempo, né, para poder fazer essa exposição desse tema. E aí, quando ele chegou, no dia marcado, estranho, né? As pessoas até acharam estranho, porque ele sabia falar sobre tudo, né, e ele pediu esse tempo. E aí eles, no dia aprazado, estava todo mundo lá, plateia, para assistir a exposição dele. E aí ele chegou com 2 cães e 2 lebres. Aí ele mandou soltar uma lebre, e soltou o cão. E aí o cão correu lá, avançou na lebre, destroçou a lebre toda e ficou todo mundo boquiaberto, assustado com aquela atitude. Aí ele mandou recolher o cão e soltou a outra lebre e mandou soltar o outro cão. E aí o povo já ficou de antena ligada, já de coração pequeno, já pensando que ia ver outra cena, né, selvagem. Mas aí, quando o cão viu a lebre, ele correu atrás, deu uma tapinha, a lebre pulou, ele pulou também, e ficou naquela brincadeira. E aí ele finalizou essa apresentação com a seguinte frase: o ser humano não é treinado, mas pode ser educado, pois a educação muda a natureza das pessoas. Então, o que ele quis dizer? Que o ser humano, que é diferente do animal, porque tem a inteligência e o livre-arbítrio, ela não precisa de adestramento como o cão, ela precisa de educação. Porque se até um cão que é treinado pode agir de forma diferente, pode mudar a sua natureza, então as pessoas também podem, pela educação, mudar a natureza, se transformar em pessoas grosseiras, em pessoas dóceis, pessoas amáveis, companheiras, né? Porque foi o que aconteceu, né? Com aquela... Foi isso que ele quis ensinar, né? Com essa apresentação. Então, nós, na condição de espíritos, nessa viagem que nós estamos, precisamos da educação para nos tornarmos de uma natureza melhor, né? Mais abertos, como vocês falaram, mais dóceis, mais humildes, e com toda aquela quantidade de virtudes que nós trazemos os germes, né? A Meimei tem até uma historinha que ela conta o seguinte, que um rei viu um cavalo, né, na sua criação, um cavalo muito bonito, aí disse: eu quero esse cavalo aqui nos serviços do palácio. Aí o empregado lá, o responsável pelos animais, falou: majestade, esse cavalo ele é muito impetuoso. Ele, se uma folha cai, ele já sai de uma desabalada carreira, dando coisa para tudo que é lado, né? E aí ele não serve. Aí eles, então, ponha ele para puxar uma carroça. Aí prenderam o animal na carroça, e aí ele foi dando coice e pulando e tudo, mas conseguiu, né, a muito custo, se adaptar à carroça. Aí o rei falou assim: agora vocês vão colocar esse cavalo no serviço dos burros, porque os burros de carga são acostumados a levar muito, muito peso. Então, ponha ele também para fazer o mesmo serviço dos burros. E aí o cavalo ficou irritado e dava coice, e com isso levou muita chibatada e muito grito, mas depois de um tempo estava fazendo o serviço direitinho. E aí o rei disse: agora traga ele para os serviços do palácio, que era conduzir, certamente, alguma pessoa mais frágil, queria um animal mais dócil. Então, era unir a beleza do animal com a sua docilidade. E aí é o que acontece com a gente também. O que é que faz com que a gente melhore a nossa
impetuosidade, que melhore as nossas condições ainda de grosseiras e tudo. São as provas, as dificuldades, os sofrimentos, né? Tudo que a gente vivencia, né? Então, a educação, ela é de suma importância, né? Para os nossos espíritos. É tanto que André Luiz, né, diz, a educação da alma é a alma da educação. Então, sigamos. Quem falou sobre educação também foi nada mais, nada menos do que o professor Rivail, né? Allan Kardec, desde quando era o professor Rivail. Ele, em 1828, ele ainda era o professor Rivail, não era Allan Kardec ainda, ele dizia que a educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafá-los do vício. A educação consiste no desenvolvimento das faculdades morais, intelectuais e físicas. Então, era isso que ele dizia sobre a educação. Mas ele tinha uma dúvida, porque ele via pessoas que não tinham instrução, quase não tinham instrução, e que traziam umas ideias que era como se fossem já nascidas com aquela pessoa. E aí, depois, em 1866, já depois da codificação, então ele falou o seguinte, que rebuscando a causa dos instintos e das inclinações inatas, que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Quando essa causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então, imaginemos uma humanidade educada, né? Consciente de que é espírito, de que está aqui para aprender, para se educar, e a educação será uma, como ele fala, uma alavanca poderosíssima, né? Para moralizar as pessoas. Então, a gente vê que ele percebeu que a educação, que as inclinações já vêm com a pessoa, né? Ela precisa ser podada as inclinações ruins e precisa se desenvolver as boas inclinações para que a criatura possa, né, crescer educada, né, educar o espírito e ser uma pessoa moralizada, né, pela educação do espírito. E o povo está tão calado. Esses trechos aí que vocês trouxeram são muito significativos, assim, refletindo bastante, porque quando ele fala, né, quando a gente conhecer a causa das nossas inclinações, né, tanto boas quanto más, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então, ver que esse trabalho de autoconhecimento é fundamental, né? E é o que a gente tanto estuda e reforça nos nossos estudos do sábado, da quarta, enfim, nos nossos estudos que a gente fazia presencialmente, que a gente vai voltar a fazer com fé em Deus, a gente bate muito nessa tecla, né, da educação do espírito passa essencialmente pelo processo de autoconhecimento. Então, é importantíssimo a gente ver como Kardec já reconhecia o valor da educação antes de conhecer o ensinamento dos espíritos, e depois ele se deu conta daquela lacuna que talvez ele enxergava, né, enquanto educador do mundo, digamos assim, entre aspas. Ele enxergou, então, preencheu aquela lacuna com o esclarecimento dos espíritos, dizendo que, olha, o que falta aí, então, é esse conhecimento dessas tendências inatas que nós temos, né? Compreender, às vezes a gente não lembra, ou não, às vezes não, né? Quase sempre a gente não lembra o que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe a desenvolver mais uma tendência para ir para um campo, uma área do que outra, o que nos levou a ter mais desenvoltura num determinado setor de trabalho, ou de ter uma personalidade mais voltada para uma característica do que outra, mas saber que nós somos assim, que nós
pensando assim, por conta de um passado de construção aí de várias encarnações, faz toda a diferença para a gente reconduzir daqui para frente. Então, é impressionante, assim, eu acho que está todo mundo calado porque está refletindo mesmo na profundidade dessas frases aí de Kardec. Pois bem, então sigamos. Então, se nós estamos aqui numa viagem educativa, cada reencarnação inicia com um nascimento aqui na Terra, né? E nesse nascimento, a gente vai contar com a colaboração indispensável, né, dos pais, né? Aí é o que diz Santo Agostinho. Então, ele fala aqui, compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e sua felicidade futura. Esse texto é um dos textos que mais me emociona nos ensinamentos de Santo Agostinho, porque aqui ele traz para nós, ele mostra para nós o tamanho da responsabilidade que nós temos como pais, como mães, né? Porque são espíritos que Deus confiou a nós para que a gente contribua com o progresso dessa alma, desse espírito. E muitos de nós falhamos nessa tarefa. Não são poucas vezes que nós falhamos nesse desejo de acertar, né? De fazer com que os nossos filhos sejam pessoas de bem. Mas muitos são negligentes, muitos não dão a devida atenção a esse cuidado. E também, né, uma outra forma de dizer essa frase é da seguinte maneira: Deus nos concede a tarefa, Deus nos dá, né, nos dá espíritos, coloca espírito em nossas mãos, para que a gente devolva para ele melhor do que o que a gente recebeu, né? Essa é a nossa tarefa, né? E a infância é esse período mais propício, né, para a educação. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não pedi para nascer nessa família. Ora, mas pediu sim, né? Tanto pediu que pediu até as provas, né? Se teve condições de fazer isso, pediu para nascer na família e pediu até as provas que queira passar, né? E Santo Agostinho ainda faz uma pergunta, né? Ele ainda diz no seu texto aquela perguntinha bem que toca lá no fundo do nosso coração, né? Ele adianta. Deus perguntará: o que fizerdes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores. A gente sabe que hoje essa palavra a gente substitui, não é castigo, né? Porque castigo foi usado, essa expressão foi usada lá na época da qualificação. Hoje a gente sabe que não é, Deus não castiga ninguém, né? É uma consequência, no caso. Cada encarnação, nova viagem. Pedimos, né, para que faça parte. Para fazer parte, né, da família e aos pais cumpre, né, estar atentos a essa tarefa, né? E precisa também de alguma preparação, né? Na verdade, a gente pede para fazer, a gente pede para vir na família, né? Muitos já acho que não pediu, mas pede. Sempre é concedido esse direito de reencarnar.
Em Cidra, em Arruda. Oi? É interessante a gente falar sobre esse aspecto, porque é um processo realmente educacional, né, pro espírito de uma forma geral, como a gente estava vendo nos slides anteriores, né, porque o espírito ele vai galgando essa condição de uma hora tá como pai, né, porque ele tem a contribuir com aquele espírito que está reencarnando ali como filho dele, e vice-versa, e é um ciclo, né. Esse ciclo ele se repete de várias maneiras, assim, muitas vezes quem está como pai depois volta como filho, assim sucessivamente, de acordo com a necessidade de cada espírito. Para a gente entender a grandiosidade do pai, nesse sentido do processo educacional mesmo, do ser, né, do espírito. Sim. Porque só dessa forma, realmente, a gente vai conseguir nos educar. Como o senhor Arruda tinha colocado, que muitas vezes é um processo, a gente falha em algumas questões ao longo das nossas reencarnações, né? Mas aí, à medida que a gente já consegue reconhecer, já é um passo muito importante exatamente para isso, porque aí há esse processo de mudança. Porque até então, se o indivíduo não consegue reconhecer tal condição ainda de dificuldade, de falta de amor, de irresponsabilidade perante aquele filho ou aqueles que ele traz ali próximo, né? Ele não consegue melhorar. Aí vem a bênção da reencarnação, né, como a gente viu nesses 2 últimos slides, que é exatamente para isso, para que o espírito entenda essa condição. E muitas vezes, como o senhor Arruda colocou também, vem o espírito, ele pede para vir como, eu quero vir como pai deles porque eu quero orientar, porque quando chega no plano espiritual é exatamente a visão que a gente tem muito mais clara de toda uma situação, de toda uma complexidade que há. E aí a gente consegue entender que realmente assim, o meu papel ali é de auxiliar, e a gente pede novamente para vir, ou como pai, ou como filho, né, ou para estar próximo daquele indivíduo para aprender, para poder melhorar, para se educar realmente, para se reformar intimamente. E é um processo gradativo, né, a gente sabe muito bem disso, porque o pai entende as nossas falhas, as nossas dificuldades, sabe daquilo que a gente precisa, e as coisas não dão salto, né, mas elas são conquistadas, porque o processo educacional é isso, essa conquista, né, a cada passo, a cada situação, a cada problemática resolvida, a cada resgate, e a gente percebe isso claramente em tantas obras espíritas que a gente tem a oportunidade de ler, de estudar, exatamente que traz essa característica, né, mostrando esses laços que unem esses espíritos e cada um dentro das nossas necessidades e limitações também, que auxiliam a cada um de nós nesse processo evolutivo, nesse processo educacional, porque afinal de contas nós estamos no mundo escola, né? É um mundo de aprendizado, de provas e expiações, mas de aprendizado muito grande, qual a gente tem a cada dia, a cada reencarnação, a cada instante, buscar essa condição de aprendiz, né? Para que nós sejamos realmente melhores, né? É verdade. E essa educação, né, a maior parte dessa educação, ela se dá no lar, né, que é a educação natural, como a gente fala, porque existe a educação natural e a educação formal. A educação natural é a que se dá no lar, a educação formal é a que se dá na escola, né? Às vezes, a gente quer, né, determinados pais querem fazer que seja feita a educação natural na escola, e outros querem que a educação formal seja feita no lar. Então, essas duas opiniões são equivocadas, porque o lar se dá um tipo de educação, a escola se dá outro tipo de educação, né? É tanto que Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 110, ele diz que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É o sentimento. Na escola, se vai aprender a cidadania, o respeito humano, mas no lar vai se desenvolver os sentimentos e o caráter. E aí ele acrescenta, os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, esses 2 tipos de educação são muito importantes para o espírito,
mas a melhor escola ainda é o lar, porque a criança está naquela fase mais tenra, né? O espírito ainda está bem, assim, receptivo aos ensinamentos, e se no lar se educa muito pelo exemplo mesmo, né? Pela forma de tratar, pela forma de resolver as questões familiares, né? A família educa nas bases do amor e do caráter, ou deveria, né? Agir, educar nas bases do amor e do caráter. Quando uma pessoa, dentro lá, um pai de família diz assim para uma criança, uma menina de 7 anos, cale a boca, você está de castigo. Se você falar qualquer coisa, eu quebro sua cara. Não está agindo aqui nas bases do amor e do caráter, né? Então, deveria. A gente sabe que muitos pais estão falhando por conta disso, né? Porque esses pais precisariam ter se preparado para ser pais, né? Ou preciso querer, é preciso querer, né? Mas muitas vezes os pais, eles querem ter os filhos, mas quer que aqueles filhos sejam como bibelôs né, que não fazem, que não falam nada, que não dão opinião, que não querem, não fazem escolhas. Tem que ser assim como os robozinhos que dizem, senta ali e fica lá, ou cala a boca. Quer dizer, não quer ter nenhuma contrariedade. E a gente sabe que educar não é uma coisa fácil, mas no lar a educação tem que ser nas bases do amor e do caráter. Porque quando a criança recebe amor dentro do lar, ela forma sentimentos de amor, de compaixão, de respeito, né? Trata bem as pessoas, os mais velhos, os animais, a natureza. Então, é um aprendizado que vai acompanhar esse espírito a vida inteira, né? É ad eterno, né? Cidinha, alguém quer falar? Um convidado? Pode falar. Uma convidada, quem foi que levantou a mãozinha? Foi o Guest, mas eu acho que ele caiu, Adriano. Ah, foi? Acho que ele caiu. Aí eu vou aproveitar que eu já estou aqui falando, eu vou falar. Eu estava só olhando aqui. Porque tem um aspecto interessante que eu estava lembrando aqui na sua fala, Cidinha, porque dentro desse aspecto educacional dentro do lar, a gente ressalta muito essa condição dos filhos, né? Nós, dentro na figura dos pais. Mas existe um processo também que ele acontece de forma inversa, que é também um processo de aprendizado de todo o grupo familiar, né? Por isso que Emmanuel é muito feliz nessa frase dele, quando ele fala que a primeira escola é realmente o lar. E essa escola ela não serve só de base para os filhos, aqueles que estão vindo, aqueles que a gente deve orientar, mas serve também para aqueles que ali já estão montando aquele lar, né? Isso que é o espírito, que é o compartilhamento, que é o entendimento, que é a compreensão, que é o exemplo, como você colocou mesmo, mas esse exemplo vai se dar tanto dos cônjuges, das pessoas a quem convive, porque vão dar uma base para esse lar, mas depende desse processo educacional deles, também desse processo de mudança, para que as coisas também se encaminhem, né, da mesma forma. E há um processo interessante também que, dentro desse processo de aprendizado mesmo da família como um todo, o pai aprende com o filho também, né? Então a gente vai perceber em vários relatos, né? Muitas vezes o pai se deparando com algumas situações a qual ele não tem o mesmo domínio ou tem a mesma visão, mas que o filho já consegue enxergar de uma forma diferente e consegue trazer aquilo para dentro do lar. Aí muitas vezes é um processo do orgulho, fala assim, quem é você? Você é o filho, eu sou o pai, eu não tenho nada que aprender com você. E é o contrário, a gente tem que aprender, cada um aprende com o todo, né? E o reconhecer isso também, porque é vencer essa condição do orgulho, exatamente para aprender, para melhorar, né? Porque é um processo. Eu vou contribuir com aquilo que eu tenho de melhor para o meu filho, vivenciando as minhas dificuldades também, e vice-versa, porque é uma troca. Porque, como você colocou, é através do exemplo também que isso vai se dando, né? Então, a gente tem que estar muito aberto para esse processo educacional, porque são, dentro do lar, esse núcleo de vivência, de conviver ali no dia a dia, de estar junto, de tentar entender, vencer as dificuldades, né? Muitas vezes um escuta mais do que o outro, e isso é muito claro, por exemplo, quando a gente pega em algumas obras que ele vai falar dentro do processo reencarnatório de famílias assim bem complexas,
muitas vezes nasce um filho que tem uma característica, assim, já tem uma elevação maior, já tem uma condição de evolução muito melhor do que aquele grupo familiar, mas que vai ali para poder auxiliar aquele grupo também melhorar, a evoluir. Né? Então, Emmanuel é fantástico quando ele traz essa questão, porque é exatamente isso. Claro que a gente sempre vai vincular a essa primeira, que é a do filho, né, que a gente vai lembrar dessa condição. Mas se a gente ampliar um pouco mais esse entendimento, é exatamente isso que ele quer dizer para nós, dentro desse aspecto, dessa escola dentro do lar mesmo, né? Eu achei interessante. É isso, obrigado. A gente sabe que hoje, né, dentro na Câmara lá dos deputados, né, tem uma comissão que quer fazer com que a escola, que o ensino formal seja feito dentro do lar. E outros têm opinião totalmente diferente, que não querem, né? Outros parlamentares reconhecem que não pode ser feita a educação formal dentro do lar, porque é uma outra situação, com base no currículo, com base com método, com metodologia, e nem sempre os pais estão prontos para fazer. Muitas vezes não estão prontos nem para essa educação natural, quanto mais para a educação formal, né? E aí, assim, a gente está tocando um pouco, está batendo um pouco mais nessa tecla da educação, dessa tarefa dos pais, porque é fundamental, né? Essa tarefa, nós chamamos de tarefa, mas Santo Agostinho chama de missão, né? Diz que é a maior missão que o ser humano pode desempenhar na Terra é a de ser pai e de ser mãe. Mas aí tem algumas coisinhas, eu achei 2 videozinhos curtinhos, interessantes, que eu queria que a Adriana passasse, para a gente ver como é importante essa questão da educação, né, da tarefa dos pais. Que é a situação seguinte, o pai, ele... Sala de aula, nós falamos assim, cadê o material, fez a tarefa, cadê, guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco porque nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo, jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa pro aluno. Nós estamos formando, e isso precisa cuidado, nós estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que não pega no serviço. Né? A gente está formando gente, como a gente diz no interior, que não pega no breu. Mas aí é proibido trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos. Eu tenho 35 anos de carteira assinada. Já 36. E com 14 anos eu já trabalhava, mas trabalhava desde os 9, vendendo doce, entregando doce. É que é diferente. Por exemplo, a lei permite que você tenha o trabalho como menor aprendiz, e se há uma empresa familiar, que é o caso de muitos lugares no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande, aí você tem autorização, desde que você não se ausente da escola. Isso. No teu caso, o trabalho não obrigatoriamente te impedia de ir à escola. Não. Mas no nosso país, essa legislação que impede o trabalho infantil, ela serviu porque milhares de crianças ficaram fora da escola porque precisavam trabalhar. Nesse sentido, a você não prejudicou. Eu não tenho dúvida de que uma criança, eu estou até imaginando... O professor não me conhece. O Jorjão que fala que eu era metalúrgico há 9 anos atrás. Sim, o metalúrgico foi presidente da República no Brasil 2 vezes. É que às vezes a pessoa sai da metalúrgica, mas a metalúrgica não sai da pessoa. Ainda bem, porque a metalurgia é uma das áreas mais antigas e importantes da história. Professor, mas o que eu sempre ouço em relação a isso, por exemplo, é tipo assim, eu vou conversar com meus filhos e eu digo, olha, não é bem assim, meu pai me deu a primeira bicicleta, eu tinha lá 12 anos, meu primeiro carro foi assim, o meu...
Ah, pai, mas no seu tempo era diferente. Então. O que é diferente? O diferente não. No seu tempo, teu pai era diferente. Meu pai era diferente. O que ele precisa pensar é que a frase assim, meu avô era diferente e meu pai está fraquejando. Claro. Professor, é uma pergunta que os pais se fazem quase que diariamente diante da falta de ética no nosso país e do crescimento também nas pessoas dessa falta de ética. O cara se coloca diante de uma triste realidade. Eu preciso ensinar para o meu filho ser ético, respeitar os limites. Mas eu também tenho que explicar para este mesmo filho que aí fora não é bem assim. Como é que lida com essa ambiguidade? Em que eu tenho que dizer para ele ser ético, mas que eu não posso dizer o que meu pai dizia, olha, o fio de bigode vale, porque hoje nem o papel assinado vale, muitas vezes. Sim. Veja só, se eu fosse uma pessoa que tivesse diabetes, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu teria que ter controle alimentar. Isso significa que meu pai e minha mãe, se eu fosse uma criança com diabetes, deveriam me manter dentro de casa para eu não comer o que não devo, ou eles deveriam me ensinar a ir ao almoço, a uma festa e comer só o que eu devo. É claro que é a segunda escolha. O mesmo vale em relação à conduta. Meu pai e minha mãe poderiam ter me dito, se eu tivesse diabetes, filho, você não pode comer isso, isso e isso, porque te faz mal, mas pode comer isso, isso e isso. Não me deixariam trancado numa redoma só porque existe um mundo que existe o que eu não devo fazer. Ao contrário, me ensinariam a voltar nesse mundo. Por exemplo, meus filhos nunca tiveram nenhum tipo de relação com drogas ilegais. Eu não disse a eles para ficarem dentro de casa trancado. Eu disse a eles, esse tipo de coisa, a droga ilegal, ela é ilusória. Ela faz mal para você. Você vai encontrar pessoas na vida que vão dizer para você, experimente. Você é livre para experimentar, mas você é livre também para não experimentar. E desse ponto de vista, você não é obrigado a ser como os outros são quando os outros não são corretos. Você é obrigado a ser como os outros são quando eles são corretos. Isto é, o benefício precisa ser imitado, o malefício não. Eu, pai, não devo de maneira alguma deixar meu filho supor que o mundo é só um mundo de bondade. Mas eu também não tenho que colocá-lo escondido fora desse mundo. Ao contrário, tem que dizer, aqui está, a escolha é tua. Você pode escolher errado, mas não escolha. Porque se você escolher errado, isso fará mal a você e às pessoas que estão contigo. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes nessa nossa tarefa de educar filhos, né? De fazer crianças se tornarem adultos conscientes, responsáveis e, em síntese, pessoas felizes e do bem. Afinal de contas, é isso que todos nós desejamos para os nossos filhos. A respeito disso, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Por exemplo, eu acho que cada pai e cada mãe tem que ter em mente que as suas principais tarefas com relação à criação dos filhos são, na verdade, 4. Né? Enquanto pais, nós precisamos, em primeiro lugar, tornar os nossos filhos independentes emocionalmente. Isso porque toda criança nasce emocionalmente dependente, ela não faz nada e nós, pais, né, ou seja, nos acostumamos em proteger aquela criança que de tudo depende de nós. Em especial, ela não sabe lidar com as emoções. Um bebê, quando chora, rapidamente nós pegamos, trazemos ao nosso colo, né, pressionamos sobre o nosso corpo, exatamente para que, nesse momento,
ele possa extravasar a sua energia, né? E com isso ele volta ao equilíbrio. E geralmente a gente tem um pouco de dificuldade. Eu diria que alguns pais têm tendência de ficar querendo segurar esse bebê no colo para todo sempre. Tenha ele 15 anos, 20 anos, muitas vezes, né? Mas isso não é educar. Educar é cada vez mais fazer com que essa criança lide com as suas emoções. E para isso, eu preciso deixá-la muitas vezes sentir dor, eu preciso deixá-la muitas vezes aprender a levantar sozinha, eu preciso deixá-la muitas vezes aprender que, mesmo doendo, ela tem que seguir em frente. Então, essa é a nossa primeira tarefa, né? Formar filhos emocionalmente independentes. Segunda tarefa dos pais, como principal, né, eu diria que tornar o filho, tornar a criança autodisciplinado. O que é autodisciplinado? Autodisciplinado é a pessoa que sabe o que deve fazer. Não precisa ninguém dizer nada para ela. Ela já sabe a hora de tomar banho, ela já sabe a hora de trocar de roupa, ela já sabe a hora que ela deve chegar, a hora que ela deve sair. Isso é autodisciplina. Eu já sei o que devo fazer. Para que os nossos filhos se tornem pessoas autodisciplinadas, nós precisamos, no primeiro momento, dar-lhes disciplina, né? Então, a gente precisa criar os filhos com horário, com critérios, aqui dentro, por exemplo, né? Aqui dentro não pode usar chinelo, né? Ou seja, não, agora está na hora de comer, de almoçar, né? Não pode almoçar com o brinquedo na mão, né? Chega, a televisão foi só até agora eu vou desligar a televisão, tem que ter horário para tudo. Porque quando a gente coloca horário, quando a gente coloca critérios, quando a gente já, desde bem cedo, começa a colocar essas condições para a criança, ela está se acostumando com uma coisa chamada limite, né? E é graças a esses limites que a disciplina se desenvolve, né? Ela vai aprender a se autodisciplinar se ela tiver alguém que discipline ela, né? Nesse sentido, é muito importante a gente ficar atento, porque muitas vezes no corre-corre da nossa vida, né? A gente que trabalha fora, a gente sabe que muitas vezes a gente está cansado, a gente está estressado e muitas vezes a gente não faz valer os critérios, as normas, as condições, né? A gente deixa rolar de qualquer maneira. Isso não é bom para a educação. A gente tem que ficar atento a isso, porque nós temos que fazer os nossos filhos se tornarem pessoas autodisciplinadas. Terceiro papel essencial de todo pai e de toda mãe é desenvolver algumas habilidades nessas crianças, né? Então, desde pequenininho, desde bebê, a gente já tem que ir prestando atenção o que aquele bebê, o que aquela criança já pode fazer sozinha. Mesmo que não faça com perfeição, mesmo que não faça direito, a gente já tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, a gente já pode ensaiar ela começar a comer sozinha, por exemplo, né? Ah, mas ela vai se sujar toda, ela vai se lambuzar? Eu sei que vai, né? Ou seja, depois vai dar muito trabalho para limpar e dar banho nela? Eu sei que vai. Mas vai ser fundamental para ela se exercitar, fazer sozinha, vestir uma camisa, né? Ou seja, fazer escolhas, arrumar alguma coisa. Quando você estiver percebendo que a criança já tem condição, ela já deve começar a assumir, porque isso faz ela desenvolver habilidades. E o quarto e último papel dos pais é a questão do desenvolvimento do senso moral. Uma criança não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Cabe a nós, pais, começar a mostrar isso em cada situação, em cada exemplo, em cada coisa que se assista na televisão. Inclusive a televisão, ela faz parte da nossa vida, a gente não tem como criar os filhos longe da televisão. Então, temos que fazer dela uma aliada, né? Temos que sentar com ele, assistir com ele e pontuar com ele. Olha, aquilo ali, o que você achou daquilo ali? Aquilo ali não foi legal, né? Não, isso não se faz, está errado, né? A gente tem que fazer esses comentários para que esse senso moral seja construído, né? E, em síntese, para finalizar, eu acho que a mensagem que eu deixo para todos vocês, pais, é que é fundamental que nós, pais, levemos os nossos filhos a fazer as coisas que eles têm que fazer. Ou seja, eu não posso ter uma relação de faça isso, a criança não faz e fica tudo por isso mesmo. Eu preciso criar elementos que levem essas crianças a cumprir as tarefas que elas têm que cumprir. Se você mandou sentar, tem que sentar. Se você mandou recolher, tem que recolher. Se você pediu para ficar quieto, tem que ficar quieto. Essa forma de fazer a criança obedecer, cada um tem a sua particular. Mas pense que, acima de qualquer coisa, o diálogo, convencer e mostrar a criança com argumentos, mas não permitir que a criança não faça o que tem que ser feito. Porque senão ela aprende duas coisas
muito ruins para o processo educativo. Ela aprende que, primeiro, ela faz o que ela quiser, e, em segundo lugar, ela aprende muitas vezes que ela não é capaz de fazer, porque é forçando a criança a fazer que ela vai ganhar, muitas vezes, segurança para fazer algumas coisas, e vai fazer dela um ser humano seguro, um ser humano mais equilibrado e mais responsável. Desejo a vocês muito sucesso na educação de seus filhos. Muito bom, né? O Mário Sérgio, dá vontade da gente ficar ouvindo sem parar, né? E esses 4 pontos que o Júlio me destacou são muito, muito importantes e complementam, né, a fala do primeiro vídeo. Especialmente aí, o que a gente precisa só talvez fazer uma ressalva agora que a gente está num estudo à luz da doutrina espírita, é que aquele 4º ponto, né, em que ele menciona que a criança não sabe, não nasce sabendo o que é certo e o que é errado, e que os pais têm que ensiná-los a isso. A gente sabe que, de fato, quando a gente reencarna, o esquecimento do passado, o esquecimento das nossas experiências anteriores, dão essa impressão, mas já sabendo disso, que somos espíritos imortais e que trazemos experiências pretéritas, a gente pode fazer uso desse 4º pilar de forma ainda mais qualificada, né? Sabendo que, sim, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, e ela está aqui numa nova experiência para aprender outros conhecimentos, uma nova visão do que é certo e o que é errado, ou seja, talvez eu tivesse ali, soubesse o que era certo e o que é errado de um jeito meio torto, né, por conta de erros que já cometeu, por conta de falhas de caráter, por conta de até de crimes que já cometeu no passado, achando que estava fazendo certo e, na verdade, depois se deparou com a própria consciência e com enfim, especialmente com a própria consciência de que não estava correto aquilo. E aí vem numa nova encarnação, mesmo que não se lembre disso, aqueles espíritos que foram designados como pais ou como tutores daquele espírito reencarnante, precisam oferecer novos valores, e aí ela vai ter uma nova visão do que é certo e do que é errado, mais aprimorada do que tinha antes. Então, só fazendo essa ressalva, são 4 pontos realmente muito importantes, e que a gente vê, uma coisa que também precisa ser atualizada, talvez, né, que a gente viu que o vídeo é um pouquinho antigo, é o papel da TV, e hoje, né, cedeu um pouco o espaço para os jogos eletrônicos, para o celular, para a internet, para as redes sociais, mas o cuidado é o mesmo, né? Então, a gente tem que estar muito atento para fazer o bom uso dessas ferramentas e mostrar para eles aquilo que não é legal, aquilo que não está certo, aquilo que vai trazer prejuízo para ele, para quem está ao redor, para ele, né, para ela, a criança, e para quem está ao redor dela. É preciso que a gente sempre pontue isso, né, a todo momento, mas especialmente nessa questão dos eletrônicos. Aumentou ainda mais a responsabilidade dos pais, né? Com certeza, com certeza. Vigilância. A vigilância. Nossa. Nessa educação, né, entra aí a questão da educação religiosa, que é uma parte da educação moral, né? E que a gente sabe que a religião não tem religião melhor nem pior, né? A religião boa é aquela que constrói, né, pessoa de bem, como diz o Dalai Lama, né? Diz que a religião boa é aquela que forma pessoa de bem. E Simão Pedro diz o seguinte, que as famílias espiritualistas, em especial as espiritistas, devem perceber que na formação do caráter, as bases da religiosidade são fundamentais. O que nós chamamos de evangelização. A evangelização transforma, indo além da educação, trazendo a boa nova, as palavras de vida eterna. Né? Porque a evangelização, ela é fundamentada no Evangelho de Jesus, nesse compêndio maravilhoso que é o Evangelho, onde tem todas as diretrizes, né, para que a gente se torne pessoas de bem. Então, por isso que
Emmanuel diz assim: o Evangelho não é um livro simplesmente, é um templo de ideias infinitas, miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. Então, o Evangelho, ele também fala que o Evangelho, ele gera santos, né? Gera heróis, artistas, trabalhadores, que vão se espalhar pelo mundo e vão determinar o mundo, ao longo dos séculos, as renovações, né? As renovações da humanidade para a glória do amor universal. Então, essa é uma face da educação natural que os pais não podem abrir mão, né? De jeito nenhum pode abrir mão dessa aliada que é a educação religiosa. Importante a gente exaltar o valor que tem a evangelização, né? E que às vezes muitos pais que até levam as crianças lá para o centro, até fazem mais por obrigação, talvez, sem se darem conta da importância que tem esse processo de educação da alma. É muito, muito importante. Depois a gente ouve muitos relatos de pais e mães que tiveram crianças, né, que passaram pela evangelização por 1, 2, 3 anos. A gente ouve os relatos assim de crianças que depois cresceram, se tornaram jovens, responsáveis, pessoas serenas, pessoas conscientes, respeitosas, pessoas obedientes, pessoas equilibradas por conta do processo de evangelização, que é tão importante, né? E como o Mário Sérgio Cortella colocou, que a escola é auxiliar dos pais nesse processo de educação, a escola de evangelização também e aí talvez ainda mais parceira da família, mais ainda contributiva, porque não traz só a escolarização, não traz só a instrução, traz valores e princípios muito superiores que estão ali permeando o Evangelho de Jesus. Então, o papel da evangelização é realmente fundamental. A gente precisa sempre valorizar. Então, nessa relação educação-reencarnação, né? Que a Adriana já pincelou um pouco. Que a Adriana já até comentou, eu vou passar rapidinho, né? Que a base da educação, né? A reencarnação não é só a base para a educação, é a própria didática educacional do Criador. Isso é o que Simão Pedro de Lima diz no livro Viver Melhor. Porque o que é que Deus faz com a gente? Ele nos abre sempre as portas da reencarnação para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, isso é a pedagogia divina, né? A reencarnação é a pedagogia divina. É a gente receber essa oportunidade, né? Essas oportunidades a cada reencarnação, a cada viagem educativa aqui na Terra, para que a gente possa se melhorar, se educar, né? E interessante é o que Emmanuel diz aí no livro Mentores e Ceareiros. Ele diz: e se sabemos que a reencarnação, por divino instituto do aperfeiçoamento, nos abre incessantemente portas abençoadas de novas realizações, não será lícito olvidar que o serviço prestado à infância e à juventude é obra de caridade e proteção a nós mesmos. Interessante. Ressurgiremos amanhã dos pais que hoje estamos formando. Olha que coisa interessante, né? Amanhã poderemos vir como filho daqueles que nós evangelizamos como filhos dessa encarnação, né? Então, aí está o... É caridade para com eles e para com nós mesmos, né? Eu achei essa frase maravilhosa, né? E aí, seguindo já para a nossa finalização, né, da nossa reflexão de hoje, a gente tem um trecho de uma mensagem de Emmanuel, e que ele nos dá alguns conselhos de como nos comportar nessa viagem educativa. Vamos lá.
Recorda que iniciaste a excursão terrestre sem qualquer patrimônio e encontraste carinhosos braços de mãe que te embalaram, amparando-te em nome do Eterno. Nós sabemos que todos nós começamos a nossa presente encarnação sem nenhum patrimônio, né? Estamos aqui sem absolutamente nenhum bem. A gente começa do zero. Lembra-te de que nada possuis à frente do Pai Celestial, senão tua própria alma, e por isso mesmo, só em tua alma amealharás o tesouro que a ferrugem não consome e que as traças não roem. São os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida, né? A nossa educação, e tudo isso com base, né? Tudo isso que nos traz são as lições, né? Prazer e dor, simplicidade e complexidade, escassez e abastança, beleza da forma ou tortura do corpo físico, são simplesmente lições, ou seja, todas as dificuldades são aprendizado que a gente adquire ao longo da existência. Não só as dificuldades, né? Também as coisas boas também nos ensinam, né? Os prazeres, as alegrias também nos têm aí coisas a ensinar. O caminho do mundo que atravessas cada dia é apenas escola. Teus afetos mais doces são companheiros com tarefas diferentes das tuas. Segue sem imposição, sem preguiça, sem queixas e sem exigência. A gente precisa lembrar que cada um de nós tem uma tarefa diferente. Por mais unidos que estejamos no mesmo núcleo familiar, mas cada pessoa tem uma tarefa diferente, cada um de nós. A gente não pode querer que os outros façam coisa por nós, nem vice-versa, né? Recorda que iniciaste a excursão terrestre sem qualquer... Não. Desculpa. Continuando agora. O corpo é o teu veículo santo. Vamos cuidar bem do corpo para que ele aguente a nossa encarnação de acordo com a nossa programação para que aqui viemos, né? Só um minutinho. Quando a gente faz uma viagem, a gente precisa de um veículo, né? Para fazer uma viagem. Seja um avião, seja um carro, seja qualquer coisa, a gente tem que ter um veículo. Na nossa viagem educativa aqui na Terra, o nosso veículo é o corpo. Se a gente não cuidar do veículo, a gente vai ficar no meio do caminho, né? A gente não vai chegar a termo da viagem, né? No prazo que a gente gostaria de chegar, ou que a gente precisaria chegar, né? Não lhe conspurques a harmonia. A experiência é a tua instrutora. Não lhe menosprezes o ensinamento. Então, cada coisa que a gente passa tem que ser encarado como um ensinamento. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, nós precisamos encarar como um aprendizado, né? Algo que vai contribuir para a educação espiritual. O próximo de qualquer procedência é teu irmão. Não o abandones. Então, cada um, né? A gente não vive só. Nós não fazemos essa viagem sozinhos, né? Nós temos uma série de espíritos que também estão conosco nessa viagem. Então, seja ele qual for, seja da nossa família, seja de outras famílias, nós não podemos abandonar o nosso próximo. O tempo é o empréstimo divino que recebeste do céu para a edificante peregrinação. Então, nós temos que aproveitar bem o tempo. Valorize-o com o teu aprimoramento no amor e na sabedoria. Então, o tempo é um empréstimo, né, maravilhoso. Todos nós recebemos, quando começamos a nossa viagem aqui, né, nós temos uma programação de tempo que nós vamos fazer essa viagem educativa na Terra. Só que muitos de nós abrevia essa viagem, né, porque a gente estraga o veículo e a gente não consegue completar a viagem no tempo que foi programado. A gente volta mais cedo porque estragou o veículo e teve que voltar, né, rapidamente. Então, a gente precisa, né, valorizar cada vez mais o tempo. E, por último,
E aceitando Jesus por mestre em teus passos de cada hora, guarda a certeza de que em breve atingirás a alegria do sublime retorno ao divino lar. Então, aqui nós viemos, né? Quando a gente faz uma viagem, a gente sai do nosso lar, viaja e depois volta para o nosso lar, para a nossa casa. Da mesma forma, quando a gente chega aqui na Terra, vem nessa educativa, a gente faz todo o percurso e volta para o nosso lar, que é, na verdade, o mundo espiritual, né? É o lar divino. Aqui nós estamos, né, esperando para o retorno. Não é assim? Se alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Essa foi a nossa contribuição da tarde de hoje. Muito bom, muito bom. Muito bom, como o Adriano disse, né? E aí ele já falou tão bem, né, da questão da evangelização. E a gente sempre comenta, né, principalmente nessa época, nesses momentos que a gente vive, né, da importância da família, da importância do acompanhamento, né? Porque, assim, a gente organiza os conteúdos, a gente, vamos dizer assim, né, de forma pedagógica, mas quem realmente consolida é a família, né? Esses aprendizados, esses conteúdos que a gente passa em relação, né, às crianças, é a família, que é fundamental, né? Como a Cida colocou, vamos dizer assim, né, é a fonte de educação primária, né? Fundamental para que a gente possa, vamos dizer assim, alcançar um mundo melhor, vamos dizer assim. E outro ponto também que a gente comenta, que a Cida falou, é assim, que a gente tem que educar as crianças, evangelizar, porque a gente vai voltar, né? Então, quanto melhor elas estiverem, melhor também vai ser para a gente. Pode até ser um pouco egoísta, né? A gente ficar se esforçando para educar, pensando só na gente, né? Mas a gente tem que pensar nos filhos, porque de qualquer forma pode ser que nós voltemos através deles, né? Já vamos pegar a coisinha os pais mais bem educados. Eles não vão gritar assim, se você falar alguma coisa, eu quero sua cara, né? Já não vai ter isso para nós. Seguindo a recomendação de Santo Agostinho, né? Que Deus nos perguntará, o que fizeste dos filhos que eu lhe confiei, né? Então, seguindo essa linha aí, orientação, né? Pois é isto, meu povo. Obrigada pela participação, obrigada pela paciência de estar conosco, né? Agora vamos fazer a prece, né? E depois aí fica com a palavra com a Adriana. Então, eu convido a todos nesse instante a fecharem os olhos, a pensar nas coisas que nos comentários feitos, nos pontos destacados, a importância da educação para os nossos espíritos, e vamos pedir a Jesus que nos ilumine, nos dê a sabedoria, Ele como nosso mestre, para que nós possamos nos educar e educar bem todos aqueles que estão sob a nossa guarda. E queremos agradecer, Senhor, por estes momentos em que estivemos juntos e pedir que abençoe todos aqueles que compartilharam esse momento conosco e também aqueles que não puderam estar junto a nós nesta tarde. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que o teu amor infinito nos envolva e nos enche os corações. E que assim seja.